os comentários aqui sobre a leitura de Mateus capítulo 2, os destaques, né? Primeiro destaque no verso 1, que é a cidade de Belém. Belém é uma cidade muito pequena, ficava a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, e na antiguidade, nos tempos do Antigo Testamento, era chamada de Efrata. E Belém significa casa do pão, que é um nome muito apropriado, né, para o lugar do nascimento do pão da vida. Nós sabemos que também foi em Belém que Jacó sepultou Raquel e onde Ruth viveu depois de ter casado com Boaz. Nós lemos isso em Ruth capítulo 2, verso 1. Na história de Israel, na mente dos judeus, porém, Belém era sobretudo a cidade do rei Davi. Verso 2, destaque, vimos a sua estrela. Nós não sabemos qual foi a estrela que aqueles magos viram. Entre os anos 2 e 5 a.C., se produziu um fenômeno muito pouco comum. Durante esses anos, a estrela Sírius, conhecida pelos egípcios como Mesore, passou a aparecer sobre o horizonte na hora do pôr do sol e brilhava durante um momento com um brilho muito forte, muito espetacular. E Mesore significa, na língua antiga dos egípcios, nascimento de um príncipe. E para os astrólogos da antiguidade, esse fenômeno pouco comum teria significado o nascimento de algum grande rei. Nós não sabemos se foi essa, de fato, a estrela que atraiu os magos, mas com certeza foi um fenômeno celestial fora do comum que deve ter sugerido a eles que um rei tinha entrado no mundo. Eu me lembro sempre de um antigo pastor que dizia assim, com relação a esse versículo, né, os magos, que nós podemos ver discípulos de Jesus nos lugares mais inusitados, né? Nós ficamos surpresos com isso. O verso 3, o rei Herodes. Esse Herodes aqui, ele reinou de 37 a 4 a.C. Ele era chamado de Herodes o Grande e, em mais de um sentido, ele realmente merecia esse título. Ele foi um grande construtor. Entre outras obras, ele fez a reconstrução do Templo de Jerusalém. Ele também podia ser muito generoso. Em tempos difíceis, ele isentava o povo de impostos. E quando ocorreu uma grande fome no ano 25 a.C., ele comprou mantimentos com recursos próprios para distribuir entre as pessoas mais carentes. Mas Herodes sofria de uma terrível falha de caráter. Ele sempre tinha sido muito desconfiado das pessoas. E à medida em que ele envelhecia, esse defeito se acentuou cada vez mais. E nos últimos anos de vida, ele chegou a ser, como um comentarista assinalou, um velho criminoso. Se ele suspeitava que alguém poderia rivalizar com o poder dele, imediatamente mandava matar. Ele matou a sua mulher Mariane, matou a sua mãe Alexandra, matou o filho mais velho dele, Antípater, e a 2 de seus netos. Ele matou esses 2 netos com as próprias mãos. Augusto, imperador romano, ele disse uma certa vez que era mais seguro ser um porco nos chiqueiros de Herodes do que um varão em sua casa. Porco também é varrão, né? Varrão é o porco escolhido para ser o porco reprodutor. Então ele fez um jogo de palavras. Melhor ser um varrão na casa de Herodes do que ser um varrão nos chiqueiros de Herodes do que um varão na sua casa, né? Existe um dito grego que é parecido com esse. É melhor ser us, que é porco, do que uios, que é filho, né? Melhor ser um us, um porco no chiqueiro de Herodes, do que uios, filho de Herodes. Quando Herodes chegou aos 70 anos, ele teve já a noção nítida de que ele iria morrer em pouco tempo e se retirou para Jericó, que era a cidade talvez mais bonita da época. E lá ele deu ordens para que um grupo de judeus bem proeminentes fosse preso e quando ele morresse, que aquele grupo de judeus todos eles fossem executados. Porque ele disse que quando ele morresse, ninguém choraria por ele. Então, desse modo, pelo menos se derramariam algumas lágrimas em Israel por ocasião da morte dele.
Então, assim, irmãos, não é muito difícil imaginarmos como Herodes se sentiu quando chegou a essa notícia aos seus ouvidos do nascimento de um menino que foi destinado a ser o rei dos judeus. Verso 3 diz: Herodes se perturbou e toda Jerusalém se perturbou com ele. Então, a cidade de Jerusalém, que deveria ter recebido essa notícia com alegria, ficou perturbada, talvez por algum acontecimento, por esse acontecimento que pudesse perturbar o seu status ou pudesse atrair o desagrado dos romanos, né? Então, nós vemos aqui Jesus acabando de nascer e nós vemos já 4 tipos básicos de posicionamento que os homens tomam diante de Jesus. Nós temos aqui primeiro a reação de Herodes, que foi ódio e hostilidade. Nós temos a reação aqui do povo de Jerusalém, a perturbação, ficaram perturbados. Nós temos também, irmãos, a reação dos principais sacerdotes e escribas. Qual é essa reação? Total indiferença. Reparem que eles não tiveram nenhum interesse em acompanhar os magos até Belém, porque eles estavam provavelmente mais interessados, né, nas disputas que eles tinham sobre o ritual do templo, sobre discussões a respeito da lei, e simplesmente deixaram passar esse reconhecimento de que o Messias havia nascido, né? É surpreendente até que Herodes, esse homem violento, psicopata, tenha sido, de certo modo, mais sensível à mensagem do nascimento de Jesus do que os religiosos. E nós temos aqui, finalmente, a reação dos magos, né, que pode ser resumida em 2 palavras: reverência e adoração. Eles desejam pôr aos pés de Jesus os presentes mais nobres que eles puderam trazer. Os escribas e os sacerdotes, eles tinham um Pentateuco, eles tinham os profetas nas suas mãos, mas nem ao menos se preocuparam em verificar se aquele relato que os magos estavam apresentando a eles era de fato real. Os magos, por sua vez, eles provavelmente só tinham a revelação geral, né? Mas eles ficaram tão alegres pelos sinais que Deus lhes havia enviado por meio dessa revelação, né? Por meio desse instrumento, verso 10, que eles fizeram uma longa viagem, né, para poderem reverenciar o rei que havia nascido. Verso 5, porque está escrito pelo profeta. Então, reparem que os sacerdotes e os escribas, os fariseus, eles citam a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que foi escrita no século 8 a.C., e que na continuação, que não foi citada por eles, também declara a divindade do Messias, e cujas saídas, ou em outras versões, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é o Filho gerado do Pai desde a eternidade. Ou seja, nunca houve um momento em que o Pai não fosse Pai. Gerado é diferente de criado, certo? Então, a geração aqui é uma geração eterna, ele sempre existiu. Verso 7, destaco aqui secretamente. Reparem que essa aqui é uma das principais características do rei Herodes, a astúcia. O rei Herodes era realmente muito ardiloso e não confiava em ninguém. Verso 8, para que também eu vá e o adore. Nós lembramos, né, sabemos que os eventos posteriores mostram que a verdadeira intenção de Herodes não era adorar o menino, mas era assassinar o menino. Reparem que aqui nós podemos meditar em algo, né? Será que os magos tinham, de alguma forma, perdido a visão da estrela e por isso foram ao encontro de Herodes e dos líderes judeus em Jerusalém? Será que se eles tivessem prestado atenção somente à estrela, ao invés de procurar essa orientação humana, eles teriam sido levados diretamente a Belém, sem passar por Jerusalém? Será que, se isso tivesse acontecido, se eles tivessem ido direto a Belém, esse massacre terrível dos bebês teria sido evitado? Será que nós trazemos problemas a nós mesmos e a outras pessoas porque procuramos a direção das pessoas erradas quando deveríamos estar confiando na orientação dos filhos de Deus? Meditações. Verso 11.
entrando na casa. Reparem que quando os magos chegaram, Maria e José estavam numa casa e não mais num estábulo. Nós vemos essa referência em Lucas 2:7. Né? Então, talvez tenha se passado aqui 1 ou até 2 anos. O verso 16 é também uma indicação do tempo decorrido aqui desde o nascimento de Jesus. Vemos aqui os magos representando as primícias dos gentios. Eles foram levados por Deus ao berço de Jesus em busca da salvação. O Evangelho de Mateus, irmãos, menciona os gentios no seu início e termina com a grande comissão de se evangelizar o mundo. Alexandre McLaren tem um bom resumo dos primeiros frutos dos gentios. Os primeiros frutos dos gentios. Estão aqui os magos, né? Um resumo dessa história. Verso 11. Prostrando-se, o adoraram. Essa aqui é mais uma referência muito clara à divindade do Messias Jesus. E note aqui, irmãos, que embora Mateus mencione Maria junto com o seu filho, é sempre o filho que tem a primazia. Ele é adorado, Maria não. Existem aqui, irmãos, muitas lendas em torno dos 3 reis magos, entre aspas, né? 3 reis magos. Na antiguidade, era uma tradução, havia uma tradição oral que sustentava que os magos eram, na verdade, em número de 12. Mas, na atualidade, quase todo mundo acredita que eram 3. Mas notem que o Novo Testamento não diz quantos eram. O triplo presente que eles apresentam a Jesus é que sugere a possibilidade que tenham sido 3. Né? E uma lenda os fez reis e outra lenda deu-lhes nomes. Melquior, Gaspar e Baltazar, mas nada disso é bíblico, certo? Provavelmente eles eram originários da Pérsia, talvez eles tivessem algum conhecimento das escrituras. A gente vê que os persas tinham algum conhecimento que remontava ao tempo de Daniel. Nós lemos isso em Daniel capítulo 5, verso 11, no qual o versículo diz assim: há no teu reino um homem no qual o espírito dos deuses santos e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Então, reparem aqui que provavelmente Daniel tenha passado algum conhecimento bíblico para esse grupo de pessoas. Verso 11, o destaque aos presentes: ouro, incenso e mirra. Cada um dos presentes se refere, irmãos, a uma característica tanto da pessoa de Jesus quanto à obra que ele realizaria. O ouro é um presente de reis. Sêneca nos diz que havia o costume de que ninguém podia se aproximar da presença do rei sem levar um presente. E o ouro, o rei dos metais, é um presente apropriado para um rei. Jesus nasceu para ser rei e nós fazemos muito bem em recordar que ele de fato é rei. E nós nunca podemos nos encontrar com Jesus em um plano de igualdade. Sempre devemos nos dirigir a ele em completa submissão e entrega, porque de fato ele é o grande rei de toda a terra. Nelson, o grande almirante inglês, ele sempre tratou a seus vencidos com muita bondade, com muita cortesia. Depois de uma das vitórias de Nelson, o almirante inimigo foi levado ao navio de Nelson e, conhecendo a forma cavalheiresca com que Nelson tratava os seus vencidos e tentando tirar até proveito disso, esse almirante foi em direção ao vencedor com a mão estendida, como se fosse um igual. Mas a mão de Nelson não se mexeu do seu lado, não saiu do seu lado. E Nelson disse assim para ele: a espada primeiro, a mão depois. Então, a mesma coisa, antes de nós sermos amigos de Jesus, nós devemos nos submeter a ele. Segundo presente, o incenso. É um presente de sacerdotes. A função do sacerdote é abrir aos homens o caminho para Deus. A palavra latina que significa sacerdote é pontifex, que significa construtor de pontes.
O sacerdote é o homem que estende uma ponte entre Deus e os homens. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós, né? Abriu o caminho para a presença de Deus e tornou possível aos homens entrarem na presença do próprio Deus. O último presente é a mirra. A mirra é um presente para alguém que vai morrer. A mirra se usava para embalsamar o corpo dos mortos. Jesus veio ao mundo exatamente para isso, para morrer. Existe uma pintura, depois vocês podem procurar na internet, de um pintor inglês chamado Hunt. Ele viveu entre 1837 e 1910. Ele pintou um quadro de Jesus muito famoso. O quadro apresenta Jesus na porta da carpintaria em Nazaré, antes de começar o seu ministério. O sol do entardecer brilha sobre a porta e Jesus ele sai por um momento do seu trabalho para estirar as pernas, né? Talvez estivesse com câimbras pela posição lá do seu trabalho sobre o banco de carpinteiro. E ele abre os braços para receber melhor o ar fresco e o sol na pintura projeta então a sombra do corpo de Jesus sobre a parede da casa, e é a sombra de uma cruz, né? E nós vemos em segundo plano Maria vendo a cruz e estremecendo. Jesus de fato veio ao mundo com essa missão, morrer, né, por nós, morrer por nós. Veio dar aos homens tanto a sua vida de obediência ativa e sua morte como obediência passiva. Ouro para um rei, incenso para um sacerdote e mirra para quem vai morrer. Esses foram os presentes dos sábios orientais. Então nós vemos até no berço de Jesus eles antecipando o que teria, né, que teria de ser o autêntico rei, o perfeito sumo sacerdote e finalmente o supremo salvador dos homens. E é muito importante, irmãos, que Isaías, capítulo 60, verso 5, falando do Messias, ele previu que os gentios iriam a ele com presentes. Isaías mencionou apenas o ouro e o incenso. Diz assim o texto de Isaías 65. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. A pergunta é, por que o profeta omitiu a mirra? A resposta, irmãos, é que Isaías estava se referindo a um período em que as nações haveriam de se render ao seu profeta, ao seu sacerdote, ao seu rei. E não houve mirra porque não houve sofrimento, ou não haverá mirra porque não haverá sofrimento, melhor dizendo, né? Porque Isaías está se referindo a um tempo futuro, depois do advento e da morte de Jesus. Ou seja, nós temos aqui na profecia de Isaías as glórias que viriam depois desse período de encarnação e de sofrimento e de morte. Ou seja, todos os povos do mundo haverão de se render ao Messias, conforme nós lemos também no final desse salmo muito significativo, que é o Salmo 22, que relata a crucificação de Jesus. Nós lemos ali o resultado da crucificação de Jesus, e esse resultado é espantoso, porque o Salmo prediz que todos os povos haveriam de se render a esse crucificado. Verso 13. O anjo do Senhor. Essa é a segunda das poucas visitas angelicais relatadas no Novo Testamento, conforme nós vimos também no capítulo 1. A maioria, conforme nós já vimos, também está relacionada ao nascimento de Jesus, né? Verso 13. Num sonho. Aqui, mais uma vez, para destacar o caráter sobrenatural do nascimento de Jesus, Mateus narra esse evento descrevendo 5 sonhos de revelação como este nos 2 primeiros capítulos. Verso 13. Foge para o Egito. É uma viagem, irmãos, de cerca de 300 quilômetros. E os irmãos podem imaginar, 300 quilômetros naquela época não era de fato pouca coisa, né? Principalmente com uma criança recém-nascida. Mas a fuga para o Egito não era um fato, assim, digamos, extraordinário.
nós sabemos que muitas cidades egípcias tinham colônias judaicas, né? Tinham comunidades judaicas. Elas se formaram a partir do cativeiro babilônico. Na cidade de Alexandria, disse que havia mais de 1 milhão de judeus. E José e Maria, então, quando chegaram ao Egito, eles não se encontraram totalmente entre estrangeiros, né? Mais tarde, os inimigos de Jesus utilizaram a estada de Jesus no Egito como um pretexto para difamar a Cristo. Isso porque o Egito era considerado como uma terra de magia, uma terra de bruxaria, uma terra de encantamentos. O Talmud diz: desceram ao mundo 10 medidas de bruxaria, 9 corresponderam ao Egito e o resto se repartiu pelo mundo. Os inimigos de Jesus registraram que no Egito, durante o seu exílio, Jesus aprendeu magia e bruxaria e, posteriormente, esse aprendizado serviu para Jesus simular os seus milagres e enganar os homens, né? O filósofo pagão Celso disse que Jesus era um filho bastardo que esteve empregado no Egito a serviço de algum mago e que, quando ele retornou à Palestina, Palestina aqui como província romana, né, utilizou os conhecimentos adquiridos para enganar os judeus e proclamar-se Deus. O rabino Eliezer Ben Hircano escreveu que Jesus tinha as fórmulas mágicas que necessitava para fazer os milagres tatuados no seu próprio corpo, para não esquecer. Então essas são algumas das calúnias que mentes distorcidas, né, relacionaram com a fuga ao Egito. Mas, logicamente, que elas são todas falsas, porque quando Jesus foi levado ao Egito era somente uma criança recém-nascida e retornou não muito tempo depois, né? Ou seja, irmãos, nós vemos aqui que desde a sua tenra infância a ameaça da morte pairou sobre o nosso Senhor Jesus. É lógico que ele nasceu para morrer, mas morrer somente no tempo determinado. Aqui nós temos uma lição para nós também. Toda pessoa que anda na vontade de Deus, como diz um comentarista, é imortal até que a sua obra seja concluída. Verso 13. Para o Egito. Quero destacar aqui o Egito, né? O Egito, reparem, é um dos países que haverá de compartilhar de grandes bênçãos futuras conforme profecias do Antigo Testamento. Vou citar aqui Isaías 19, a partir do verso 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Reparem, irmãos, que profecia. Isso ainda não se cumpriu, haverá de se cumprir. E por que, a pergunta que eu faço aos irmãos, essa nação inimiga de Israel deveria ser tão favorecida? Será que poderia ter sido por ter dado refúgio ao Senhor Jesus? Nós lemos em Mateus capítulo 10, verso 42, que qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em meu nome, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, um copo d'água dado a um discípulo não perde o galardão. Imagina ser hospedeiro do próprio rei do mundo. Verso 15. Esteve lá até a morte de Herodes. Herodes morreu no ano 4 a.C., então a estadia de Jesus no Egito foi provavelmente bem breve, talvez algumas poucas semanas. Verso 15. Do Egito chamei meu filho. A citação aqui, irmãos, é de Osés, capítulo 11, verso 1, que fala de Deus conduzindo Israel para fora do Egito. E Mateus sugere aqui que a saída de Israel do Egito pode ser considerada não uma profecia, mas uma imagem do evento que ele acabou de registrar. Essas imagens, nós sabemos, são chamadas de tipos, e elas apontam de fato para o Senhor Jesus. Verso 16,
mandou matar todos os meninos. Irmãos, Belém era uma vila pequena e o número de meninos abaixo de 2 anos não deve ter sido maior do que 20 ou talvez no máximo chegando a 30. Então nós não devemos pensar aqui que foram centenas de crianças que foram mortas. É claro que nós não estamos dizendo com isso que o crime de Herodes foi menos terrível por terem sido dezenas e não centenas. Mas é importante que a gente faça aqui uma imagem correta do acontecimento. Alguns críticos dizem que essa chacina, esse massacre, não aconteceu porque ele não é mencionado, esse massacre, em nenhum outro lugar, exceto nessa passagem do Novo Testamento. E nós podemos responder a essa objeção de duas maneiras. Em primeiro lugar, como vimos, Belém era uma cidade muito pequena e em uma época onde esse tipo de coisa, esse tipo de atrocidade, de maldade não era incomum, o assassinato de 20 ou talvez 30 crianças provavelmente não teria sido considerado um caso grave, exceto, lógico, né, para a mãe, para os pais dessas crianças. Em segundo lugar, esse massacre é tão característico, tão típico da personalidade, do caráter de Herodes, que não existe nenhum motivo para que a gente duvide da verdade que Mateus está transmitindo. Ou seja, esse aqui é realmente um exemplo muito triste, muito terrível daquilo que os homens são capazes de fazer para se livrar de Jesus. Verso 17. Raquel chorando seus filhos. Citação de Jeremias 31:15, onde Jeremias vê profeticamente o povo de Jerusalém sendo levado ao exílio e nessa triste viagem eles passam pela cidade de Ramá, que era o lugar onde Raquel estava enterrada, e Jeremias imagina Raquel chorando desde seu túmulo pelo destino do seu povo. E Mateus usa então essa passagem e também, como aqui no verso 15, ele reinterpreta de forma autoritativa como um tipo do massacre dos meninos de Belém. Esse procedimento pode nos parecer a nós, aqui no século XXI, estranho, mas não era aos judeus, né, a quem Mateus estava dirigindo o seu evangelho. Verso 20. Toma o menino e sua mãe. São as mesmas passagens, são as mesmas palavras do versículo 13, mas dessa vez era para voltar. E aqui no lugar de foge, né, nós temos volte. Note então, irmãos, que o anjo, ele não diz, toma tua esposa e teu filho, porque José, destaca aqui Mateus, mais uma vez, não é o pai de Jesus, né? Mas essas palavras mostram a grande responsabilidade e também o grande privilégio que José teve no papel de guardador do Filho de Deus, e provavelmente ele deve ter cumprido esse papel de modo exemplar. Verso 22. Herodes morreu, vemos aí, e o reino de Herodes foi dividido entre 3 dos seus filhos. A Judéia ficou com Arquelau, a Galiléia com Herodes Antipas e a região norte e a Transjordânia com Filipe. Irmãos, Arquelau conseguiu ser ainda mais malvado, mais sanguinário do que o próprio pai. Um dos primeiros decretos de Arquelau foi a execução de 3.000 judeus destacados aí da Judéia. E, logicamente, nós vemos que não era seguro retornar à Judéia, e José recebe a orientação divina de ir para a Galiléia, onde Herodes Antipas estava reinando. Era um soberano muito mais prudente, né, do que o irmão. Verso 23, Nazaré. Nazaré era uma vila distante aproximadamente 112 quilômetros de Jerusalém, um lugar de baixa reputação e que não foi mencionado no Antigo Testamento. Mas nós não devemos pensar que Nazaré era uma vila obscura, distante de tudo que acontecia no mundo, porque ela fazia parte do caminho que ia de Damasco, na Síria, até o Egito. E era também parte de uma via de acesso à África, né, por terra firme. Era uma das rotas de caravana mais importantes do mundo antigo. Era o lugar onde José
tinha sido vendido vários séculos antes, era o caminho que Alexandre Magno e suas legiões tinham seguido 3 séculos atrás. Era também o caminho por onde futuramente haveriam de marchar os exércitos de Napoleão. Então, irmãos, em Nazaré, Jesus pôde ver todo tipo de pessoa, todo tipo de viajante, gente de todas as partes do mundo conhecido, indo e vindo o tempo todo. Então, nós podemos aqui concluir que Jesus, desde a infância, né, deve ter visto cenas que revelavam a ele mesmo, digamos, a diversidade e a magnitude do mundo criado por Deus e destinado a ser o mundo que ele iria governar, né? Verso 23, ele será chamado Nazareno. Pela 4ª vez nesse capítulo 2, Mateus nos lembra que uma profecia está se cumprindo. Nós já vimos como Mateus procura relacionar cada acontecimento da vida de Jesus com alguma passagem do Antigo Testamento. Mas essa afirmação, irmãos, particular, não se encontra em nenhuma parte específica do Antigo Testamento. Alguns comentaristas sugerem que Mateus está aqui fazendo um jogo de palavras com a profecia de Isaías 11:1, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. A palavra traduzida aqui por rebento é nezer, que é muito semelhante a nazareno. Então, dessa maneira, segundo esses comentaristas, Mateus estaria dizendo, ao mesmo tempo que Jesus é da cidade de Nazaré e que é o Nezer, que é a vara prometida do tronco de Jessé, ou seja, que Jesus é um descendente de Davi, o rei ungido de Deus. Outra explicação é que Mateus está usando aqui Nazareno como sinônimo de alguém que é desprezado ou detestável, pois era assim que as pessoas dessa região eram frequentemente caracterizadas. Nós lemos em João 1, verso 46, Natanael dizendo ao seu irmão, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Então, se esse for o caso, né, as profecias que Mateus tem em mente podem incluir o Salmo 22, versos 6 e 7. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Ou talvez Isaías 49, verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo. A alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. E também, Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, note aqui, irmãos, que Mateus ele não cita nenhum profeta em particular e nós sabemos que os escritores antigos frequentemente recorriam a esse jogo de palavras que Mateus está usando aqui. Aqui uma coisa muito importante, irmãos, é que todas essas profecias que eu acabei de citar, do Salmo 22, Isaías 49 e Isaías 53, deixam claro que o Messias seria rejeitado pelo povo. Quem foi esse Messias que foi rejeitado pelo povo? O Senhor Jesus. Mas, ou seja, a rejeição que o povo judeu, né, que o povo judeu realizou, digamos assim, ao seu Messias, é uma evidência de que ele é o verdadeiro Messias, porque isso estava previsto, que o Messias iria ser rejeitado pelo seu próprio povo. Que Deus possa abençoar a leitura da sua santa palavra, irmãos. Amém.